Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Em algum momento de nossas vidas, todos nós tivemos contatos com alguém, um colega de classe, um professor, um gerente ou talvez um empregador, que modificou a maneira como olhamos para o mundo. Alguém que tinha padrões elevados, alguém que nos inspirou e nos motivou, alguém que nos ensinou a estabelecer metas e inspirou a confiança e o espírito para alcançá-las. Essa pessoa era um verdadeiro líder. Mas o que devemos esperar de nossos líderes? O que nos define como um líder? E nós, realmente precisamos de líderes em primeiro lugar? Sim, precisamos de líderes. Por nossa conta, não temos a visão, direção e força para atingir nossos objetivos. Todos nós começamos nossas vidas na necessidade de orientação. Até mesmo a criança mais precoce não pode tomar certas decisões cruciais sozinha. Os bons líderes possuem atitudes e comportamentos semelhantes. Alguns mais, outros menos, mas todos são persistentes, são honestos, se preocupam em formar novos líderes, demonstram empatia, lideram pelo exemplo, valorizam e incentivam a equipe, eles confiam na capacidade do outro de se desenvolver. Vamos conhecer um líder? Hoje iremos conversar com Itabajara Trindade, atualmente consultor independente na área do agronegócio, com base em Formosa, Goiás, e o qual, na sua rica trajetória, desempenhou inúmeras funções, coordenou vários negócios e, principalmente, liderou grandes equipes. Podcast Academia do Agro. Bom dia, Valdir. Olá, Tabajara. Bom dia. Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Espero que o amigo também, a família, esteja tudo bem, né? Graças a Deus. Está tudo em paz. Começo agradecendo a oportunidade, né, Valdir? Eu sei do quanto a Academia do Agro está hoje, assim, contribuindo, né, com informações, trazendo histórias extraordinárias, né? Eu tive a oportunidade de ouvir várias delas, né? Não consigo ver todas, nem ouvir todas, né? Mas muitas histórias são, assim, exemplos de carreira, exemplos de profissionais e exemplos também de homens, né? De pessoas, né? Muitos daqueles que a gente até conviveu por longos anos, né? Nas atividades que a gente também fazia, né? E com certeza, Valdir, se a gente correlacionar com esporte, né, que eu sempre gostei de fazer isso, né, você fez um gol de placa, né, tá? Parabéns, né, pela iniciativa, e a gente vê que as pessoas que você tem trazido, as histórias que você tem trazido contribuem para que a gente conheça um pouco mais, né, e possa melhorar daqui para frente naquilo que a gente ainda vai fazer, né? Então, com certeza. Parabéns mesmo, muito obrigado pela oportunidade. Cara, obrigado aí pela deferência, obrigado pelos elogios. E como eu sempre disse, isso aqui, como minha intenção principal, foi sempre de compartilhar. Então, e nesse nosso grupo de amigos, de conhecidos, na nossa rede, que eles chamam hoje de networking, é rico, é uma riqueza muito grande. Então, esse é o objetivo do podcast, de a gente propiciar àqueles que estão na ativa e aos mais novos, conhecimento dessas experiências, dessas superações, desses desafios, né? E até aproveito o seu comentário, o seu elogio também, eu estou me propondo até um desafio, porque nessa nossa primeira temporada do podcast, eu estou trazendo, o que é muito normal, as pessoas próximas a mim, que eu conheço, meus amigos, colegas de trajetória, mas eu estou já me propondo, já para a segunda temporada, a trazer os desconhecidos, aqueles não tão próximos da minha network, da minha rede, e que tem histórias espetaculares. Então, já estou trabalhando nesse propósito, então fique até aí como uma chamada para a segunda temporada. Nós vamos trazer pessoas de relevância, obviamente, aí do agro, que esse é o objetivo, né? E que tem realmente histórias e trajetórias muito bacanas, como a minha e principalmente como a de vocês, e em especial como a sua, Itabajara. E para começar, Itabajara, conta um pouco aí.
Quando tudo começou? Da onde que veio Itabajara Trindade? Conta um pouco de você. Então, eu tô nascido, né, no estado do Rio Grande do Sul, bem no interior, que a gente chama de interior. Você leva para tua imagem tudo que você conhece e bota mais lá fora ainda, mais no interior ainda, né, numa localidade chamada Murta. É um lugar muito agradável, a gente ainda tem o sítio lá, né? E é um lugar muito, muito gostoso, ele está numa borda da Serra Gaúcha, né? E distante 16 quilômetros da cidade, né? Filho de uma portuguesa, minha mãe é portuguesa, ela era filha de portugueses, inclusive, né? Puros, né? Imigrantes, os avós dela imigraram para o Brasil, né? E o meu pai tem origem espanhola, então você imagina, né? Da onde vem, às vezes, um pouco daquela teimosia que alguns conhecem, né? Da onde vem, né? Espanhol e português juntos, né? E vivemos, assim, a primeira fase da vida, né? Lá naquele interior, onde se criaram todos os irmãos, né? Uma família grande, sou o terceiro de 11 irmãos, são 7 homens e 4 mulheres, né? Então, uma família muito grande. Naquele interior, você pode imaginar, lá nos anos 50, 60, as dificuldades que eram para todos, né? Ou quase todos. Então, a minha história não é diferente da maioria das pessoas que você já ouviu, eu acompanhei, que começa numa condição de vida, né? Não com precariedade, eu não vou trazer esse termo, mas com bastante dificuldade, porque as condições eram assim para quase todos, né? Então, meu pai era comerciante, né? E tinha também um pedaço de terra lá, que é essa terra ainda que a gente tem lá hoje, lá no interior. Desse comércio, tinha que sair todo o provento, assim, para toda essa família, né? E também de algumas vaquinhas de leite lá e alguns porquinhos na época, né? Então, foi difícil, mas minha mãe, por ela ter vindo da cidade, né, que o meu pai nasceu no interior também, mas minha mãe veio da cidade, ela veio para ser professora na época, né, lá no interior. Ela tinha, culturalmente já, né, de família, assim, a visão de que aquilo lá era pouco para os filhos dela, no caso, né. E com o apoio do meu pai, que foi muito importante, muito trabalho, começou um programa dos filhos saírem de casa para estudar já logo aos 10, 11 anos de idade, né? E não foi diferente comigo. Com 11 anos, eu já saí de casa, para voltar depois só em férias ou de tempos em tempos, quando havia possibilidade de voltar para casa, né? Não foi diferente com quase todos os irmãos, né? Então eu já saí, Valdir, de lá daquele interior, para fazer ginásio agrícola, para ter ideia, na cidade de Candelária, e eu já fiz 12 anos dentro dessa escola, né? Internato, 4 anos internado, né? Só saía 2, 3, 4 vezes por ano para visitar os pais e nas férias, né? Feito o ginásio, eu fui fazer técnico agrícola, técnico agropecuário, na verdade, né? Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Então somou-se aí 7 anos daí, né? Dos 11 até os 17, né? Em que eu fiquei dentro de colégios agrícolas, né? Isso trouxe para mim um aprendizado muito grande, sabe? Primeiro porque existe dentro dessas escolas, né, que muitos colegas do negócio nosso anterior, da Pioneer, né, fizeram um colégio agrícola, né? Sabem que lá existe as oportunidades para a gente crescer, existem oportunidades também para você, às vezes, desviar os focos, né, que é uma coisa muito importante na trajetória de cada ser humano, né? Eu consegui desenvolver lá o lado de liderança, por exemplo, né, e o lado também de comprometimento, né, porque eu sabia que lá em casa as coisas não eram fáceis, então eu tinha que aproveitar o tempo que eu tive fora para aprender e tinha uma missão também, e os mais velhos, né, já vinham para a escola com a missão de que quando puderem ajudar os mais novos, a gente já começar a ajudar a família, né? Isso foi um propósito, sabe? Talvez um dos primeiros da minha vida, né? E eu consegui vencer essas etapas, e quando terminou o técnico agrícola, no último dia de aula eu já tinha emprego, sabe? Eu já tinha para onde ir. E a partir daí começou então a carreira profissional. Bastante dificuldade no início, né? Porque era um rapaz, eu fiz 18 anos, para te ter ideia, Valdir, na fazenda em Santa Catarina, onde eu fui trabalhar, né? Peguei era uma madeireira, essa madeireira tinha uma área agrícola, né, e reflorestamento. E eu fui lá para aquela madeireira para cuidar da parte agrícola e também apoiar o reflorestamento, como técnico agrícola, né? E isso foram-se lá de 76 até 84.
sabe? Foram vários anos, né? Agora, numa situação dessa, vem um crescimento que às vezes a gente não espera, sabe? Você é jogado dentro de uma propriedade agrícola, né? Tem uma informação que vem de escola, mas você imagina, se às vezes a gente ouve colegas que são engenheiros agrônomos dizer que saem da escola daí que vão aprender, né? Você imagina então como um técnico agrícola. E quando você é contratado, quem te contrata tem expectativas, né? Aí você chega lá e é jogado lá dentro e pega a chave, pega os recursos e vamos tocar, né? Então os desafios foram grandes, né? Mas ensinam demais também, sabe? E eu agradeço, sempre agradeço, né? Eu conheço ainda a família lá dos proprietários, eu tenho parentes lá, eu conheci a Vânia, né? Lá minha esposa, há mais de 40 anos já, né? Que a gente é casado, eu conheci lá dentro dessa fazenda, né? O pai dela era um dos responsáveis pelas equipes de trabalho dentro da fazenda, né? Então, foi extraordinário para mim, né? Foi o primeiro trabalho e me ensinou muito, porque as pessoas cobravam, o proprietário lá é de origem alemã, né? Muito duro, mas também muito honesto e justo, sabe? E eu acho que isso me fez muito bem, né? Porque a gente tinha tarefas e tinha coisas para fazer e tinha que sair bem feito, né? E eu aprendi ali já, Valdir, uma coisa, que talvez traga prejuízo para muitas organizações e para muitas famílias, sabe? Que é a questão do retrabalho, sabe? Se você não tiver cuidado na primeira vez que você faz, você vai ter que fazer de novo. E isso tem um custo alto, né? Então, algumas coisas a gente traz desse primeiro período e isso, para mim, foi extraordinário para adquirir responsabilidade, buscar conhecimento e informação, porque se eu não sabia, eu tinha que buscar, não tinha outro ali do lado para me trazer, sabe? Eu ia buscar. E aí eu te falo assim, ó, por que eu cheguei ali? Uma das coisas que sempre me ajudou na vida foi o esporte, sabe? E eu, dentro dessa área, desse tempo que eu fiquei na escola, fui praticante de muitos esportes e eu me destaquei nisso. E além de eu tinha assim um dom e conseguia jogar muitos jogos bem, né? O futebol, por exemplo, e isso me abriu porta daí, porque além de jogar, eu conseguia aglutinar pessoas, juntar pessoas para fazer times e jogar, né? Então eu comecei a exercer alguma liderança ali, e isso foi o motivo principal para que eu tenha sido chamado para esse primeiro emprego, tá? Porque tinha um sobrinho do dono dessa fazenda que também estudava naquela escola, e eles, em princípio, me escolheram pela liderança, porque técnicos quase todos a formação era a mesma, né? Mas porque eu tinha alguma liderança e também praticava esporte que eles também gostavam, né? E aí a história dessa empresa lá no esporte, depois que eu cheguei lá, foi muito grande, mas isso dá mais uma entrevista, né? Tá? Então, vencida essa etapa, daí onde eu comecei o trabalho e comecei a formar a família, né? Porque lá dentro dessa serraria, dessa madeireira, que tinha agricultura também, nasceu os nossos dois primeiros filhos, né? Que é o Itabajara Júnior e o Paulo Roberto, né? Vencida essa etapa, aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, sabe, Valdir? Porque acho que todo homem, toda pessoa tem um propósito, sabe? E assim como o propósito do meu pai e da minha mãe é que a gente saísse daquele lugarzinho que a gente nasceu lá e prosperasse, né? Mas para isso tinha que estudar, que era a primeira palavra que vinha. Eu também pensava em que a minha família tivesse que ter condições melhores depois, né? E surgiu daí, as coisas acontecem, parece que na hora certa, né? Surgiu a mudança que aconteceu na Pioneer Sementes no ano de 84 para 85, acho que foi, e foram a retirada dos vendedores de pasta, no caso, que a gente sempre chamava, né? O contratado que tinha um carro e saía vender, no final mandava o relatório de vendas e da onde estava no Brasil mandava o relatório e ia gastando dinheiro e vendendo, né? Aonde dava, né? E isso foi mudado nessa fase exatamente para representante comercial, né? E cada representante comercial, ele tinha que ter alguém para auxiliar na área técnica, no caso, né? E aí uma pessoa que eu valorizo muito foi quem me chamou na época e convidou, eu queria mudar a minha vida, né? E foi o João Arthur, que é bem conhecido da maioria do pessoal da Pioneer, da velha guarda, né? Mas uma pessoa que ficou muito conhecida pela expertise que ele tem em negócios, em vendas, né? Foi representante muitos anos e depois gerente também. Então o João me convidou para ser o auxiliar dele na São Joaquim da Barra, São Paulo. Feito isso, não pensei duas vezes só. Uma das coisas também que me move sempre é tomada de decisão. Tem muito se para mim parece positivo, vai ser positivo, tá? E eu vou. Isso marcou bastante a minha vida, você vai ouvir ainda aqui na frente.
Então, migramos para São Paulo. A Vânia, 2 filhos, né? Eu, um Voyage e alguns recursos que eu tinha, porque tinha trabalhado há alguns anos lá, né? E vamos para São Paulo. Montamos nossa estrutura em São Joaquim da Barra para ser auxiliar do João Arthur. Foi 1 ano e muito bom, muito aprendizado. E aí, daí no segundo ano, vem a primeira pessoa da Pioneer, fora o João Arthur, que me deu a oportunidade. Seu Mariano, na época, né? Ainda coordenava todas as vendas do Brasil, me chamou para um canto lá, como ele fazia nas viagens de Corne Tour, e falou: ô guri, tu quer mudar de vida? Tem uma região para ti, tá? Topa? Eu falei, tava esperando isso já, né? Tá? E daí eu mudei para Barretos, né? Já assumindo uma região de vendas como representante comercial no segundo ano. E Barretos é uma história também muito bonita. Ali a gente, já com o terceiro filho, né? Nascido em São Joaquim da Barra, naquele ano da migração. A história de convivência com a comunidade, daí começa, né, Valdir? Além do trabalho, a gente também começou a participar bastante da comunidade, dos clubes de serviço, dos clubes de diversão, e a partir disso também a vida começa a tomar outros significados, né, outras direções, né? E aí, nesse período, a gente teve já o Mariano, o crescimento do negócio, né, o Mariano já começando a contratar gerentes regionais, né? O primeiro gerente que a gente teve ali foi o Daniel Gratti, né, uma pessoa que ensina bastante do jeito dele, né? Ele nos ensinou bastante. Ele nunca chegava para te visitar sem que ele tivesse alguma coisa importante para trazer que pudesse mudar o teu jeito de fazer negócios, o teu jeito de trabalhar, sabe? Então, marca para mim esse primeiro gerente que a gente teve, que vinha visitar o representante. Até ali não existia. A gente via alguém da empresa 1 ou 2 vezes por ano, numa reunião de vendas e num Corne Tour, se passasse na tua região. Porque às vezes o Corne Tour nem passava lá. Então, o Daniel foi o primeiro gerente. Ficou pouco porque, com conhecimento dele de negócios, com o conhecimento dele na área de todas as áreas, eu acho, de uma empresa de semente, era muito certo que ele alçaria novos voos, né? E ele foi para uma área de marketing, uma área que foi em Londrina, acho que foi, né? E aí o Geraldo Davanzo passou a fazer parte da nossa vida, né? Também uma pessoa extraordinária, e foi assim um parceiro no trabalho, né? E a gente foi evoluindo e desenvolvendo. E aí nós tivemos um evento muito forte em São Paulo, né? E muitos da empresa vão lembrar, que foi a questão teve um problema nos milhos, né? Com polissora, né? Na época lá foi o lugar que chegou primeiro, foi São Paulo, além da cana de açúcar, além de outros eventos, laranja, tudo, e as áreas agrícolas diminuíram em São Paulo. São Paulo era, na época, um estado de grande produção. A Mogiana era referência nacional em produção de milho. Era a Mogiana, era a região de Guarapuava, Ponta Grossa, né? Depois, Rio Verde estava nascendo naquela época ainda como uma região agrícola, né? Estava começando, porque Goiás era muito pasto, aquelas coisas tudo. Rio Verde não era diferente no início dos anos 80, né? 90. Então, aí houve a necessidade, vamos falar assim, de algumas reestruturações dentro do negócio, porque a equipe de São Paulo, no caso, era uma das primeiras montadas fora do Sul, né? E tinha algumas pessoas com expertise ali que sabiam fazer algumas coisas de uma forma que talvez agradasse a liderança da empresa, né? E as regiões novas se abrindo, né, Valdir? Era Goiás, era Mato Grosso, já começando, Bahia, então começando a aparecer oportunidades, né? E aí veio outro chamado, né, Valdir? Que esse você conhece bem, né? Que tem disposição de mudar para Goiás? Eu acho que não teve 3 conversas, né, Valdir? Com teu apoio, no caso, né? Porque aí vem o meu terceiro líder, que foi você, ali em Rio Verde, né? A migração no ano de 94 já para Goiás, né? Representante comercial, Rio Verde. Acho que o Geraldo, né, que era meu líder lá, e você foram decisivos, né, porque se um de vocês não aceitasse a proposta, né, não teria acontecido, né. Isso é uma coisa bem clara, né, dentro do negócio, né. O Geraldo liberando e você aceitando, migrei para Goiás. Acho, com certeza, com certeza foi o período em que no negócio de representante comercial, de levar informação para o produtor, de participar de reuniões de grupo, de participar de atividades ligadas ao negócio de sementes, talvez tenha sido o melhor período da minha vida, né? Porque eu cheguei num lugar que estava em pleno crescimento, aumentando o número de representantes, precisando do trabalho, porque muito produtor plantava soja, não plantava milho ainda, tinha gado e estava botando pasto, áreas sendo arrendadas, gente vindo de fora plantar, não tinha conhecimento. E isso foi uma grande
oportunidade, sabe, Valdir? Eu me juntei a outros colegas, né, porque nós formamos um time ali em Rio Verde extraordinário, né? Nos outros lugares que eu tinha passado, a gente estava sozinho e o suporte da Pioneer. Ali a gente já montou, foi o lugar que a gente montou o primeiro time, liderado por você. Você viu que na época a gente chegou a ser 5 representantes, eu acho lá. Todos os colegas extraordinários, né? Bizão, Cláudio Teoro, Ferrari, eu, depois chegou o Maia. A gente formou um time lá que, eu falo assim, naquela época a gente fazia um arrastão em Rio Verde. Não era nem posicionar a empresa ou conquistar novos produtores, a gente fazia arrastão, né? Cada um do seu jeito, cada um liderando da sua forma, a sua área, né? Mas a gente fazia um arrastão em Rio Verde, né? E as grandes oportunidades que eu tive ali, sabe, Valdir, foram que eu trazia lá de trás, já de quando eu estava na fazenda, que eu trabalhava lá em Santa Catarina, né? Eu gostava da área de lá de dentro da roça, sabe? Eu gostava de fazer avaliação de produtos, eu gostava de montar os ensaios, eu gostava de montar áreas bem montadas para dia de campo. Talvez tenha sido essa a melhor contribuição que eu trouxe naquela época, inclusive, né? Eu não era um grande apresentador, por exemplo, chegava no dia de campo, eu tentava me esconder lá no fundinho para deixar os outros falar, mas eu tinha contribuído na forma de fazer as coisas, no jeito, né? Até eu trouxe eu acho que trouxe a gente, você como um gestor e um líder que tinha uma visão boa, muito boa, né? Você até levou isso para outros lugares. Eu sei, se você vai lembrar com certeza, né? A gente foi fazer aquele trabalho em outros estados, inclusive, né? Nós ajudamos na época no Mato Grosso do Sul para montar evento, inclusive na Bahia, né? Onde eu tive há um tempo atrás um depoimento extraordinário do Grespan, que foi um colega, assim, como representante na época, e depois, quando eu fui gerente da área dele, o relacionamento extraordinário, né? De falar que foi o primeiro dia de campo realmente na Bahia em que havia um formato de mostrar produtos e de levar informação para o produtor que marcou, e depois a Pioneer tinha facilidade de realizar os eventos, né? Então eu acho que isso foi uma marca que a gente ajudou a trazer, né, Valdir? Claro que isso não foi sozinho, muitas pessoas trabalharam para isso. Outra coisa que foi grande em Rio Verde, Valdir, você vai lembrar, foi a ascensão que a gente teve na parte social por ter abrido as portas para a gente do Clube dos Agrônomos, né? Isso ajudou muito no desenvolvimento da minha família e minha, né? A Vânia e eu trabalhamos muito lá no clube, você trabalhava junto, né? Só que aquilo ali ajudou, abriu a sociedade, abriu os produtores, a parte da agronomia toda ia ao Clube dos Agrônomos, né? E a gente daí foi exposto a uma situação diferente, né? E a gente não perdeu nenhuma oportunidade, a gente agarrou também e foi para lá, trabalhamos bastante, mas também criamos visibilidade, né? E trabalhamos bastante. O outro trabalho extraordinário foi feito lá, além de, eu acho, desenvolver a parte de negócios da Pioneer, que nós todos, né, com a liderança fizemos, né, as vendas saíram no patamar e mudaram completamente. Isso tem envolvimento de todos, inclusive da pesquisa, com produtos novos, com tudo aparecendo, né? A questão marca bastante também, eu acho que foi um marco, aquele programa Renda Real, né? Já foi citado dentro de um podcast pelo Salgado. O Renda Real, ele cria um patamar diferente de conhecimento da parte de avaliação e de necessidade de informações para os produtores, né? Envolveu a cooperativa e o sindicato e a Pioneer na época, né? E eu fui a pessoa que, assessorado por você e pelo Salgado, ficava lá dentro, coordenando diretamente aquela área a no Bruno, né? Esse primeiro trabalho, lá do Renda Real, que duraram, na verdade, 3 anos, né? E que foram bem explorados por nós, pelo sindicato, pela Comigo, fez com que startasse o AgriShow Comigo, acho que é, né? Porque foi cobrado da sociedade que aquilo não podia parar, de tão bom foi o trabalho. E isso, para mim, marcou também, e eu acho, Valdir, que o convite, que daí já vem a minha próxima mudança, né? O convite, para mim, assumir uma área gerencial na empresa, talvez tenha sido influenciado por coisas desse tipo, né? Vocês já viam que a gente começava a liderar alguma coisa, começava a fazer algo que tinha um propósito diferente, né? E aí eu fui convidado na época, né? Você também, mais uma vez, né, facilitou isso, né, a divisão da Regional, né? Criou-se a Regional 6, né, desmembrando da Regional 4, e eu assumo daí, no ano de 2001, a primeira gerência minha na empresa, né? Que, de novo, muda tudo, né, Valdir? Apesar do trabalho ser o mesmo, assim, organizar uma equipe e tentar buscar novas vendas, mais vendas, né, que era o propósito. Eu passo a área gerencial do negócio, né? Aí vem aquela situação de novo, você vai
não houve demora também em decidir, né? Fazer, vamos, porque se alguém olhou para mim, viu o potencial, como eu tinha na minha mente o propósito de desenvolvimento, eu não vou dizer, eu que pensar, vou esperar, não. Eu já, de pronto, me disse, não, vamos lá, vamos assumir, né? Se vocês acham que eu posso, tô junto, né? E aí migra de Rio Verde para Formosa, Goiás, né? Baita de um desafio, uma regional que já tinha pontos muito fortes, né? Nós pegamos na época, a gente tinha Formosa com o Barão, né? Que é uma pessoa que a gente tem que citar nesse negócio, né? Bahia já com o Júlio e com o Grespan, né? Lá no Nordeste, mais no Maranhão, estava uma transição entre o Alexandre e o Luiz chegando, né? Quando eu cheguei, né? E esses eram os 3 pontos mais fortes em Cristalina, né? Com o João Sequim, né? Então, e o Ferruzzi começando a ficar mais firme ali na região de Unaí. Então nós tínhamos esses pontos de apoio, né? E aí o desafio muito grande, mas muito, muito prazeroso, né, Valdir? Olha o tamanho da região que era, né? Então era só oportunidade. Aí é como fazer, sabe? Que é outra coisa que eu trago. E ali foi o primeiro desafio meu de sentar, tentar conversar. E aí eu já tinha o líder Carlão, né? Carlos Verdan daí passava a ser meu líder, saindo da Regional 4, né? Que eu era representante, passando a ser gestor, o Carlos Verdan. Então o que a gente faz? Aí, porque planejamento é uma coisa muito importante e necessária. Só que o planejamento, ele não pode ficar, vamos falar assim, não pode ficar na gaveta, no papel, né? Eu acho a coisa mais importante dentro de um negócio é você sair do plano estratégico e eu falo assim de plano tático, né? O que, como, onde, quando, quanto custa. Essas questões têm que ser respondidas, né? E aonde a gente vai querer chegar. Então eu tenho que saber claramente onde eu quero chegar e como eu vou fazer aquilo, né? E distribuir isso e conseguir envolver pessoas para que elas consigam pensar parecido comigo, né? Nunca igual, porque se tu tiver uma equipe que pensa igual você destrói ela. Se você quiser tornar a equipe um espelho seu, você destrói a equipe, né? Por melhor que você seja. Então, você tem que construir uma equipe multifuncional, cada um tem o seu jeito e tirar deles o melhor. E aí a gente começou a trabalhar esses lados, né? E eu lembro muito bem que o que nós identificamos logo de saída? Oportunidades enormes. Muita gente nova começando a plantar milho, né? Então tinha prospect, era uma palavra importante dentro do negócio, né? Vamos prospectar. Mas tinha outra coisa que eu achei muito grande e ataquei logo no primeiro ano, que foi a questão tinha penetração, mas não tinha concentração, sabe, Valdir? E era mais ou menos uma coisa de filosofia do negócio na regional, né? As pessoas tinham por orientação até lá de trás da empresa, quando subiu para o norte e nordeste, que não sabia bem o comportamento do milho, então vende um pouco, se der problema, dá nos outros também. Você vai lembrar disso. Só que nós já tínhamos, assim, um departamento técnico que já estava atuante. Lá atrás não tinha, né? Tem um departamento técnico atuante. Informações técnicas suficientes para mim falar assim, eu tenho produto para fechar a tua área. E aí fizemos um trabalho de prospecção e de concentração. O resultado, acho que muitos conheceram, né? O crescimento que teve a regional depois, passado alguns anos e até hoje, né? As regionais, o norte e o nordeste passaram a vender bastante, o centro-oeste também vender muito mais semente, né? Então, isso foi o primeiro desafio como gestor. E eu gostei, né? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Chegou daí, passado aí um tempo, foi só até 2004, né? Veio outra coisa grande que aconteceu na minha vida profissional, Valdir. Chegou a Dupont Pioneer já, né? Precisava mais uma unidade de produção. Veja a mudança que aconteceu. Decidido o local aonde ia ser, que isso é uma história também para ser contada um dia, mas resumindo a história, a pessoa do planejamento, que é o Ricardo Halpe, né, que também uma pessoa que a gente admirava e trabalhava com muita análise, muito critério nas coisas que fazia sempre, né, todas as áreas que ele passou na empresa, e me ajudou bastante também a ser um pouco mais analítico naquilo que ia fazer, saber como fazer. Ele tinha que saber ele tinha que ajudar a prospectar a cidade onde ia ter a nova unidade, né, e ele tinha uma planilha enorme, cara, enorme, 50 e tantos itens que tinha que fazer anotações, e ele tinha que pesquisar, acho que 4 cidades da região onde eu atuava, que era Unaí, era Luiz Eduardo, era Rio Verde, eu acho que estava também aqui, e tinha Paracatu, acho que também, e até Uberlândia, mas era fora da minha área daí, né? Ele falou, eu tenho que fazer essa pesquisa, você pode ir comigo, porque eu era gerente regional, não, na hora, Ricardo, vamos fazer todo esse trabalho de prospecção das informações. E até os representantes faziam, mas antes dele vir, eu pedi para ele, cara, bota Formosa na planilha, tem como colocar Formosa na planilha? Ele até deu uma risada, sabe? Falando, por que Formosa? Formosa não tem área agrícola, e não tem mesmo. Se você olhar Formosa, a área plantada é mínima em Formosa.
mas ela está numa região em que ela tem uma influência muito grande das cidades e dos municípios vizinhos, né? Então ele falou assim, bom, eu vou ficar aí contigo, nós vamos ficar em Formosa 2, 3 dias, nós vamos sair daí para ir em outro lugar e voltar, não tem problema colocar. Colocou Formosa na planilha. Chegou no final daquela semana, ele começava a olhar e olhava, sei lá, aquela planilha dele e começou a descartar alguns lugares, né? Sobrou Unai e Formosa, para ter ideia. Ele falou, mas isso foi uma surpresa não para ele, para a empresa inteira na época. A discussão daí para vir para Formosa foi muito grande, né? Para poder aprovar aquele local, e aprovou, tá? Aprovou Formosa. E eu, passado algum tempo, até ajudei o Paulo Duarte, na época que era quem cuidava da parte de finanças, tinha que comprar a área, ajudei até a comprar a área onde está a empresa aqui em Formosa, né? E depois, passado um tempinho, estava o que era na época o presidente pioneiro mundial, o Paul Schickler, e o Daniel numa reunião aqui, e eu fiz uma apresentação rápida da área de vendas, né, para o Paul Schickler, né, da Regional 6. Terminada a reunião, eles me chamaram de lado. A gente quer conversar contigo, eu não sei se você vai achar, o que tu vai achar disso, mas nós estamos precisando de alguém para ser o gerente de produção ali da nova planta. Aquilo sim foi surpresa, Valdir. Aquilo foi surpresa, né? Mas ainda assim, Valdir, eu digo de novo, perguntei, vocês estão certos disso? Vocês acham que a gente tem capacidade? Eu posso fazer isso? Tranquilo. Só me dá 2 minutos, então. Eu liguei pro Verlan, que era o meu chefe, né? Vamos falar assim, meu líder, né? Não chefe. Ele disse, não, tudo bem, eu tô sabendo, dá vontade, decida você. E pro Gentil, ia ser o novo líder, né? Ele também, cara, tamo junto. Aí eu falei pro Daniel, pode mandar a carta. Sem vir em casa, aquele dia foi sem vir em casa, pra te ter ideia, Valdir, tá? E aí virei gerente de produção, Valdir. Imagina, né? A trajetória que eu tinha toda, plantando semente de matraca, plantando canteiro de matraca, ajudando a vender, vendendo, ajudando o representante e sendo ajudado, porque eu sempre fui ajudado, as equipes que eu construí me ajudaram demais, me apoiaram muito. Aí virei gerente de produção, uma planta nova. Mas, como tudo, parece que quando a gente, eu falo assim, é uma conspiração, né, pro bem, de alguma forma, né? Me cerquei de pessoas extraordinárias. Eu cito ali, no caso, o Gentil era líder, não vinha tanto aqui, né? Mas veio parar aqui em Formosa o Carlos Hansen, sabe? Uma pessoa que eu admiro bastante pela dedicação que ele dava ao trabalho dele, e junto com ele uma equipe de trabalho ali, nem veio gente com bastante conhecimento em produção. Isso eu ia apanhar, né? Eu conhecia a lavoura, mas não tinha o conhecimento de produção de semente, né? Aí veio o René, que era no conhecimento de produção é muito grande, né? O que ele tinha, e uma equipe, né, que veio junto. Veio logo para a área de interno o Juliano Rosso também, que é uma pessoa que eu admiro bastante pelo que ele já fez e pelo desafio que ele aceitou também de vir startar uma planta nova aqui, né? E veio o Darcy Giovanais também, que era o nosso, vamos dizer assim, era um bunker que a gente formou ali, né? Tinha a parte de administrativa, a parte da engenharia, que era o Hansel, administrativo o Darcy, e campo, produção o René, né? Formamos um time que suportou muito bem aquilo, né? E startamos aqui uma planta diferente das outras, inclusive, porque nós mudamos os layouts, algumas coisas. Perguntamos, pode mudar? Ah, não podia, porque tem uma planta que vem direto lá dos Estados Unidos, já vem pronta. Mas daí, questionamos, eu questionei, sabe? Daí o Gentil já citou isso um dia aí, sabe? Na entrevista dele contigo, Rogério. Mudamos, porque se adequou à região, ao clima, e mudamos um pouco as coisas, desde que estivesse dentro, a autorização veio desde que estivesse dentro do orçamento. Isso tudo foi um trabalho conjunto, sabe? De equipe. E a gente tem orgulho de falar que essa planta ficou diferente, porque os colegas americanos que vinham depois para cá, eles falavam assim, olha, nós nunca vimos igual no mundo, sabe? É o lugar mais bonito que a gente chega da Pioneira, porque só que foi diferente um pouco, né? E a história da planta aqui, ela continua, né? E é muito bonita, é extraordinária a qualidade da semente que sai da região aqui. Então acho que foi uma coisa acertada e me trouxe uma visão diferente. Terminado esse período, que foi só 2 anos e meio, 3 anos praticamente, um outro convite que veio daí, mais uma reestruturação na empresa, né? Que era para mim liderar daí já uma região maior, né? Estava se dividindo o Brasil em 3 áreas de negócios, né? E aí uma área de negócios seria o Centro, Norte, Nordeste aí. E eu fui convidado para ser o líder de negócios daí nessa área, né? Pronto de novo, na hora, né, Valdir? Fui substituído pelo Walter aqui no negócio de sementes, né? Muito bem, por sinal, né? Com conhecimento extraordinário. E eu volto para negócios, assumindo então Centro, Norte e Nordeste. Extraordinário também. Muito conhecimento. Aí passou para uma fase diferente. Aí a gente ia para reuniões da liderança maior, né?
é onde a gente consegue aprender, Valdir, assim, ó, e desenvolver muito. Você numa reunião com o Verban, você numa reunião com o Glatt, você numa reunião onde a pesquisa ia com o Risse junto na época, depois foi o nosso CEO, né? Uma reunião com o Carlos Halp, ia o pessoal da soja, o Prado, Cláudio Peixoto, que era uma enciclopédia na área técnica, que a gente aprendeu muito com ele, né? Todo esse povo dentro de uma sala para discutir o negócio e a gente sair dali para propagar aquilo pelo Brasil, cada um na sua região. Então isso a gente tem um crescimento daí extraordinário e que a vida nos deixou esse legado, sabe? Trouxe para mim essa oportunidade, né? E aí nós fomos para a área de negócios de novo. Mais mudanças aconteceram logo, né? Você sabe, daí nós tivemos nesse período para frente, a gente teve BU, que era unidade de negócios, né? Nós tivemos regional, área de venda. Então houveram várias mudanças, mas a gente sempre liderando daí gerentes, né? Onde eu tive pares extraordinários, que eu posso falar assim, que a gente tinha um relacionamento muito bom, né? Sampaio e Ribeiro e eu éramos os 3 primeiros, até status de diretor, a gente ganhou uma vez esse cartãozinho de diretor, aqui na Dupont não é uma coisa rotineira e normal, né? Mas era o gerente de área. Então nós 3, como gerente de área, tínhamos um relacionamento muito bom, trocávamos informações e cada um tentava levar para o seu lugar. Porque outra coisa que eu busco nas equipes, tá, Valdir, assim, o melhor exemplo deve ser propagado. E a gente buscava daí os bons exemplos para tentar levar para frente, né? Aí veio depois os outros formatos, sabe? Mas aí durou isso até 2016. Aí a gente passou pela liderança o Carlos saiu, daí veio o Carlinhos, né? Um relacionamento também extraordinário, como eu tive com todos os líderes, né? Tanto na área de vendas como com o Gentil na área de produção. Carlinhos aí, depois veio Dantas também, né? Dantas trabalhou com a gente um período, né? E depois veio o Risse e depois veio o Jair, onde a gente já respondia direto pro CEO, no caso, né? Pro presidente do país aqui, né? Pro country manager, né? Então, aprendi muito, cresci muito e busquei levar para onde eu ia trabalhar, independente do desafio, aquilo que eu tinha de melhor, que eu tinha, assim, gostava do que fazia, procurava entender claramente aonde a gente queria chegar, juntar a equipe que eu tinha na mão, tentar passar para eles esses propósitos e junto com eles montar aquilo que eu falei antes, já que eu acho a coisa mais importante quando a gente sai de um plano estratégico é ir para um plano tático. Como nós vamos resolver isso aqui no nosso chão? E eu envolvia muito os gerentes regionais, no caso, para que a gente chegasse no plano tático, que ele atendesse às necessidades regionais, locais, né? Porque não adiantava eu querer que, lá no Mato Grosso, onde foi um dos lugares que eu trabalhei, também aprendi demais. O Mato Grosso nós vamos falar do Mato Grosso um dia, né, Valdir? Então, não dá para fazer em Carnarana a mesma coisa que faz no Sorriso, é impossível. E às vezes um gestor que está lá dentro de Santa Cruz, por exemplo, que era a nossa matriz, podia imaginar por que as regiões do Mato Grosso não são iguais e tentar que fossem iguais, e não vão ser nunca. E aí a missão de quem vai lá para dentro, né? E eu fui lá para dentro do Mato Grosso e aprendi demais, mas eu acho também que contribui com essa parte de explorar melhor cada área do Mato Grosso, sabe? Aí foi chegando a hora, né? Chegando a hora da parada da Pioneer, né? Que é uma coisa que eu planejei, sabe? Junto com o Jair, daí na época que era o meu líder, a gente planejou. E no final de 2016, para resumir essa parte, porque ela está tomando bastante tempo, encerrei a Pioneer, no caso, né? Fui muito feliz, eu digo assim, minha vida, minha família, tudo aconteceu de forma extraordinária, grandes desafios no meio, se a gente for parar para pensar, mas vencidos, né? E sempre num progresso, né? Sempre num crescimento junto com a equipe, junto com o negócio. E aí chegou a hora, tive uma despedida eu me senti muito honrado de tê-la, né? E tenho reconhecimento, né, Valdir, da maioria dos ex-colegas, do mercado, em muitos lugares que eu passei. Isso vale bastante pra gente, mas desafia a gente a fazer melhor aquilo que a gente vai fazer ainda, porque se eu quiser, isso eu falo assim, experiência é uma coisa importante, só que ela não vai mover nenhuma pedra ali na frente. Eu tenho que continuar movendo as pedras e continuar desenvolvendo e melhorando se eu quiser dar continuidade em alguma coisa. Aquilo que eu fiz ali atrás serve de base e referência, mas não faz nada sozinho ali, né? Então, parei na Dupont, acho que no momento certo, aí fui falar assim, eu precisava ficar um tempo mais parado, né? E daí, num ano, Vânia e eu, né, tínhamos algumas viagens engatilhadas, fizemos essas viagens, rodamos o Nordeste de carro, o Sul de carro,
Argentina, Chile. Fizemos umas viagens assim que marcam pra gente, porque eram coisas que a gente queria ver, conhecer e nós fomos fazer, né? Algumas consultorias dentro disso também eu fiz já na época, né? Eu montei daí uma empresa e essa empresa ela trabalha com consultoria, né? Eu montei um plano de negócios para uma nova empresa de sementes, fiz um estudo de uma empresa de agroveterinária, ajudei a montar um TRR, que está fora do nosso negócio, mas ajudei o plano de negócios. Fui convidado daí para um outro trabalho, daí, Valdir, que foi o primeiro trabalho que eu me fixei por quase 2 anos, né? Que foi para semente genótica, né? Que é lá no Mato Grosso e Rio Verde, Goiás. Você passou por lá, você sabe os desafios. Do jeito que eu entendi que estava lá, eu achava que você deve ter sofrido muito lá, porque havia uma questão séria de produto, né? Do jeito que fazia, do jeito que mexia com as coisas lá. E eu, como ia mudar a liderança lá, ia mudar de mão, havia a oportunidade de começar a fazer umas coisas mais certas do que se fazia antes, né? E eu mexi diretamente nisso. Então, nesse tempo, eu pontuei tudo que eu achava que deveria ser feito dentro, com a equipe que foi montada também, né? Dentro desse negócio. E está direcionado um trabalho que está sendo feito hoje, né? Que tem até bons produtos já depois daquele tempo lá, Valdir. A gente prospectou com pesquisa, com todos uns produtos novos, né? Mas tem o desafio de ser convencional. E está sendo hoje feito o trabalho para transformação, para colocar algumas tecnologias, né? E o negócio vai continuar. Eu estou em stand-by hoje lá, mas posso voltar um dia, né? Hoje a pesquisa está trabalhando muito e tem um volume pequeno sendo vendido ainda e produzido para ir mantendo o negócio, né? Saindo agora, voltando para esse ano, já do ano passado para cá, eu comecei aqui em Formosa, está surgindo uma nova empresa de semente de sorgo, tá? Ainda não, eu acho que é cedo para falar, né? Está sendo construído isso, mas é um empresário daqui, bem conhecido no ramo de semente, e nós estamos montando, né? Com minha assessoria, está sendo montado uma empresa de semente de sorgo, e a gente quer que o ano que vem ela já estamos testando produtos, já desde o ano passado, ela vai aparecer no mercado uma nova empresa de sorgo. E é isso que eu estou fazendo hoje, tá? Dentro desse período todo, Valdir, a gente também teve coisas grandes que aconteceram dentro da nossa família, né? Houve mudanças para lá, mudanças para cá. Os filhos cresceram, né? Hoje são 3 empresários aqui em Formosa, sabe? Sou muito feliz pela família construída. Devo isso demais à Vânia, porque eu saí muito de casa e ela ficava com essa gurizada num tempo difícil lá atrás, né? E ela construiu, eu posso falar assim, né? Na parte de educação, na parte de formação, com os percalços que eu acho que todas as famílias têm no meio do caminho, né, Valdir? E que a gente conseguiu vencer. Passamos algumas fases, né? Nessa época de adolescência dos filhos, né? Que são em alguns momentos difíceis, mas superamos tudo e construímos uma família que tem um respeito na sociedade também hoje aqui, como eu tive em outros lugares, né? Hoje eu já busco outras coisas, estar mais tranquilo, fazer um trabalho menos assim, com menor estresse, né? Vai continuar, né? Eles estão vivendo o que eu vivi, o que eu te falei que vivi lá em Rio Verde, né? Um momento de explosão, bastante trabalho, começa cedo, termina muito de noite, negócio novo, negócio velho, e os 3 estão hoje, graças a Deus, estão bem nos negócios e construindo famílias também. Isso me dá orgulho, sabe? Vou dizer, 5 netos, né? Tenho orgulho dessa família, e eu e a Vânia, então a gente é feliz por isso. E continuamos aqui em Formosa agora, morando, né? E tem um sítio lá no Rio Grande do Sul que eu vou e gostaria de passar mais tempo lá, eu gostaria de fazer mais coisas lá dentro daquela área rural, né? Criar os porquinhos, criar as galinhas de novo, como quando eu era menino, sabe? Plantar o milhozinho, fazer umas coisas lá, né? Mas eu não sei, ainda tenho o propósito de fazer isso dentro daquilo que eu falei antes, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente acha que sabe o que a gente quer fazer ali na frente, é o que eu acho que vale muito, sabe, Valdir? Ter objetivos e trabalhar para que eles se tornem realidade, né? Não é um sonhador que sonha e deixa para ver se o sonho vai ser realizado meio assim, flutuando na onda, né? Que eu acho que tem pessoas que estão muito felizes assim, sabe? Aquela história do certo e do errado, né? Tem pessoas que são muito felizes deixando a vida seguir conforme, deixa a vida me levar, né? Isso é um fato. Eu trabalhei tentando construir essa vida, né? Eu acho que agora é hora de relaxar um pouco mais, né?
não parar, mas relaxar um pouco mais. Tá? E essa é a minha história, Valdir. Eu acho que ficou longa. Poderia ter no meio aí capítulos que duram horas e até dias, tá? E tão bons que foram, sabe? E realmente eu tive, assim, uma ajuda muito grande das pessoas com quem eu trabalhei. E se eu pude ajudar num momento, eu fiquei muito feliz também por isso, tá? Mas eu tive sucesso porque ajudei e fui ajudado. Sozinho ninguém faz nada, né? E eu me considero uma pessoa realizada na parte profissional. Podcast Academia do Agro. Tabajara, você falou 51 minutos e 47 segundos. Em nenhum momento eu tive a pretensão, a coragem e nem a ousadia de interrompê-lo. Você não fez uma entrevista, você deu uma palestra, você deu uma aula a todos nós em relação à disciplina, foco, determinação, persistência. Mais do que persistência, resiliência. E eu, como amigo, colega, companheiro, subordinado, e como fui também orientador em alguns momentos, não teria realmente nem o direito de interrompê-lo, porque foi realmente uma aula. E isso eu poderia colocar uma palavra que eu tenho em relação a você, até pessoal, né? Que é lealdade. Tu é um cara leal. E esse é um dos valores que uma equipe precisa ter e que você sempre a exerceu com muita propriedade, com muito profissionalismo. Tá? O tempo, como eu lhe disse, para nós não é importante em função é o conteúdo. E também não faz sentido a gente estender um pouco mais, porque isso aqui abre para mim a possibilidade de convidá-lo, se assim você desejar, de tê-lo em um novo episódio, um novo clipe. Aí, para a gente aprofundar alguns tópicos bastante interessantes que você levantou, mas por que não? Por que não? A gente fazer aí a pré-estreia desse seu novo projeto, deste ano, assim que você for ao mercado um pouco mais, vamos chamar comercialmente, mais público, né? Mais de promoção, de tê-lo aqui para trazer esses detalhes, trazer os componentes, né, dessa nova iniciativa. Com certeza será vitoriosa, não tenho dúvida disso. E por que não comentar um pouco mais sobre gestão, com mais de atitudes que a gente pode contribuir para o pessoal. Eu deixaria para ti a última mensagem a todos os nossos ouvintes que estão tendo o privilégio de ouvi-lo agora. Então, Valdir, se houver uma nova oportunidade, né, agradeço também tuas palavras de agora aí, né, mas se tiver uma nova oportunidade, se eu puder contribuir, assim foi a minha vida. Eu estarei disponível caso haja essa nova oportunidade, tá? Mas como mensagem, assim, o que eu posso falar, cara? O que move uma pessoa e muda de patamar? Primeiro é conhecimento, né? Sabe? Então busque conhecimento. Segundo, para mim, uma coisa muito importante que move é o autoconfiança, é você acreditar que você pode fazer. Tá? E trazendo o contraponto disso, Valdir, o que dificulta muitos projetos, muitas pessoas, é o medo. Tá? Quando existe medo, você deixa de fazer coisas muito importantes no negócio e na vida. Tá? Então, é um contraponto muito importante que a gente tem que... Mas o medo está muito perto também da confiança e do restante, porque você vai para um novo desafio, você pode ter um pouco de medo, mas você tem que saber que se você tem conhecimento, você tem o propósito de fazer, tu tem que superar isso com a maior rapidez possível. Então, não tenham medo. Acreditem naquilo que você possa fazer e você vai sim vencer. Usem bons exemplos quando você não precisa, eu acho que o mundo é feito disso, inclusive, Valdir. Tem grandes exemplos que você pode seguir, você não precisa criar tudo, porque nem todo ser humano é criativo. Eu falo para você com bastante sinceridade. Eu desenvolvi algumas coisas novas nesse período todo, até fiz, e tem boas histórias se a gente tiver oportunidade de conversar lá na frente. Mas o que eu mais fiz foi copiar bons exemplos. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque eu acho que ainda há espaço para isso. O mundo está cada vez mais criativo, mas ainda as criações têm muito a ver com o que já aconteceu no passado. Então, tem um lado criativo, mas não fique escravo dele. Não tenha vergonha de usar os bons exemplos, né? E uma mais forte para quem quer construir negócio e quem tem equipe para trabalhar. Não tem empresa que não tenha que ter o seu planejamento estratégico. E nem família, eu acho. Tu tem que ter um planejamento, tem que ter uma missão, uma visão, uns objetivos,
específicos e gerais. Agora, não bota isso numa gaveta. Tu tem que ter planejador e tem que ter executor. Às vezes as pessoas são as mesmas em alguns lugares. Mas se não tiver quem executa e quem tem o plano tático, vai virar o time dos Galácticos que a gente já ouviu um tempo atrás aí do Real Madrid. Bota uma constelação de astros lá dentro e não ganha nada, porque faltou o plano tático. E isso no futebol é muito importante, né? É como você vai botar aqueles 11 jogadores ali dentro do campo e que cada um vai fazer. Todo mundo tem que saber. Então, saia do planejamento e vá para a execução sabendo exatamente o que cada pessoa que está lá na ponta tem que fazer. E escute. A gente não teve oportunidade de falar, eu falei bastante da liderança e dos pares, né? Escute o chão da fábrica. Ali estão as melhores oportunidades. Se você não escutar a base, você está muito propenso a cometer erros grandes. Sabe? E se você tem um erro, vai lá embaixo consultar que tu vai achar a solução também. Quase sempre isso funciona, tá? Bacana, agradeço demais a todos, a você, Valdir, pela oportunidade. E, de novo, reforço, equipe de trabalho, pessoas que conviveram comigo foram muito importantes. E a base de tudo que eu acho, Valdir, a família, tá? Para mim, a família é a base que dá sustentação para um profissional sair de casa e fazer um bom trabalho, tá? Obrigado. Tabajara, obrigado pelo privilégio, obrigado pela entrevista. Conto, já digo e reforço novamente, está convidado assim que lhe for conveniente a voltar a essa arena. Um grande abraço a você. Obrigado, abraço, bom dia. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Luiz Fernando Esgoda, sou engenheiro agrônomo. Trabalhei por muitos anos nas empresas de insumos agrícolas, né, os fornecedores. E hoje já estou com 15 anos que estou trabalhando no mercado de treinamentos, né? Então, hoje eu trabalho com treinamentos de vendas, treinamentos de gerenciamento de território, gerenciando um time de campo, com mentorias, né? Trabalho nesse ramo, no agronegócio, em 100% daquilo que eu faço. Hoje eu gostaria de falar um assunto com vocês bastante pertinente, né? Então a gente tem visto aí pessoal falando muito, né? Da geração 4.0, 5.0, a era digital, né? Então, estamos vendo aí muitas empresas preocupadas em como é que ela consegue chegar no agricultor, né, para levar essas plataformas digitais e evoluir dentro do agronegócio com muito mais tecnologia. Confesso para vocês que eu sou totalmente partidário, né, de tecnologias, né? Eu acho que é fundamental que a gente venha a trabalhar com isso, que a gente venha evoluir. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. A mãe da gente sempre fez um feijão com arroz bem feito, né? E o que eu tenho notado ultimamente? Que o sistema de distribuição no Brasil é um sistema muito grande, muita gente, muito agrônomo no campo, de revendas, cooperativas, multinacionais, né? Empresas nacionais, fornecedoras de insumos, né? E hoje, o que a gente observa? Esse povo esqueceu de fazer o feijão com arroz bem feito. Esse povo não se organiza mais, não é nada analítico em relação à sua área de vendas, e esse povo que está no campo não sabe mais fazer uma boa visita para um agricultor. Então esqueceu de fazer o feijão com arroz bem feito. Então é lógico que tudo que a gente fala, vamos assim dizer, 80% é a regra e 20% é a exceção. E a gente tem que trabalhar na regra, a gente não pode estar trabalhando na exceção. E dentro da regra, o que eu tenho observado com 15 anos de treinamentos, mais de 14.500 pessoas treinadas nesse espaço de tempo, 100% no agronegócio. O homem de campo ele perdeu muito o foco, né? Então hoje ele está
basicamente esperando que a empresa dele faça uma campanha para ele ir para o campo e para ele tentar oferecer, quem sabe, um pacote de insumos para a próxima safra mais barato que o seu concorrente. É triste ouvir isso aí, é triste ouvir que o pessoal parou de estudar, de um modo geral. E quando ele para de estudar, dizem que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, né? Que é o agricultor estudando muito mais que ele. O agricultor tendo acesso à informação e não tendo mais o interesse em receber um agrônomo de campo comum. Talvez ele tenha interesse em receber um consultor, que venha assim trazer a ele, né? Informações atualizadas, que venha trazer a ele informações sobre a era virtual aí, vamos assim dizer, 5.0, né? 4.0, a era digital, mas que também saiba fazer uma boa venda, que também saiba sobre o que está falando. E hoje, infelizmente, a gente tem muita gente precisando fazer o feijãozinho com arroz bem feito. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês é o seguinte: estamos juntos, eu sou partidário fervoroso da geração 4.0, 5.0, a era digital, mas eu também sou fervoroso de um feijãozinho com arroz bem feito. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso quando for treinar o seu time. Além de treinar o seu time na era digital que está vindo com cada vez mais força, não esqueça de treinar seu time para fazer um feijão com arroz bem feitinho, para saber fazer uma boa visita, uma boa abordagem, muitas perguntas, entender a necessidade do agricultor, né? Entregar a eles benefícios que casem com as necessidades e que ele faça um bom fechamento de vendas. Queria agradecer a oportunidade aí de estar falando com vocês. Meu nome é Luiz Fernando Esgoda, mais conhecido por Esgoda, da LFZ Consultoria. Obrigado, até mais. Podcast Academia do Agro. Você já sabe que o podcast podem ser ouvidos em qualquer situação, são totalmente grátis, sem anúncios incômodos, proporcionam descontração e entretenimento, educam enquanto divertem, mas os episódios da Academia do Agro provocam em você algo diferente. Ser ouvinte do podcast é reinventar sua vida profissional, com aumento de motivação, diminuição do estresse, estímulos em busca de mudanças, autoconhecimento, percepção sobre si mesmo, inteligência emocional. As histórias e depoimentos aqui gravados representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos profissionais, sociais, educativos e afetivos. Quando se trata dos benefícios profissionais, estamos falando sobre a obtenção de vantagens nas organizações, enquanto que os apoios psicossociais afetam cada pessoa em sua esfera individual. Essas duas funções unidas possibilitam às pessoas ferramentas para enfrentarem os desafios de cada etapa da sua vida profissional e pessoal e de forma mais completa. Sabe aquele momento da vida em que você precisa tomar uma decisão e sabe que vai enfrentar dilemas profissionais e pessoais? Muito bem, é neste momento que ouvir um bom papo, uma boa conversa, com maturidade e sabedoria pode ajudá-lo. Os episódios do podcast Academia do Agro têm essas vantagens. Ensinam conteúdos práticos, bem como aconselham, abrem seus olhos e fazem com que você reflita. Vem conosco, estamos em todos os aplicativos de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, entre tantos outros. É só você se inscrever e é grátis. Também estamos no YouTube e você pode interagir com a gente pelas redes sociais ou pelo site www.academiadoagro.net.br. Você quer conversar comigo? Você quer me mandar uma mensagem ou áudio? Tranquilo, envie para o WhatsApp 629-9700-7049 e eu, Valdir, estarei aqui à sua disposição. Vamos em frente. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!